versículo 5. Ficou com o guarda-costas lá. Tem um guarda-costas lá na porta. João capítulo 3, queridos, abre aí então. Versículo de número 5. João capítulo 3, versículo 5. Cá estamos nós de novo em João. A aula de hoje vai ser para relembrar algumas coisas, quem sabe, né? Organizar algumas coisas que se perdeu no meio do caminho. João capítulo 3, versículo 5. Se você achar, por favor, já abre para nós aí e leia em nome de Jesus. João, Evangelho, capítulo 3, versículo de número 5. Olha lá, hein? Jesus deu uma afirmação para Nicodemos, né? A gente falou muito sobre isso na aula passada, né? Sobre Jesus e Nicodemos, esse diálogo entre os dois. E aqui Jesus está fazendo uma afirmação. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Então, a gente precisa definir o que Jesus quis dizer aqui então, né? O que ele vai, já aprendemos que no novo nascimento se dá quando o Espírito de Deus, a gente falou isso muito na última aula, quando o Espírito de Deus a gente vem sobre nós, nós somos vivificados em Deus. Então, quando nós recebemos Jesus, quando nós recebemos o Senhor, levantamos nossas mãos, nos rendemos a Ele, confessamos Jesus. Então ali começou então uma nova criatura em nós, começou um novo nascimento. O ato das águas, ele vai ser uma confissão pública, né? Seria uma confissão pública daquilo que Jesus ele está fazendo em nós. Então o novo nascimento se dá quando o espírito do homem é vivificado pelo Espírito de Deus. Então nós vamos entender Jesus conversando com um homem chamado Nicodemos, que com certeza na época deles, quem começou o batismo nas águas em si foi João, o Batista, né? Por isso que o nome de João é abreviado como o Batista, que era o homem que batizava as pessoas. Mas a confissão dos judeus na época ainda era uma coisa que eles chamavam de circuncisão. E a circuncisão, ela nada mais é do que uma marca de que você é um filho de Deus, que você é um filho de Abraão, e essas coisas como nós queremos trazer hoje, nós vemos hoje na religião. Então, quando nós entramos nesse mérito de nascer de novo, nós não podemos deixar de passar pelo batismo. E o batismo em si, queridos, ele é uma forma de mostrar ao público, uma confissão pública de que nós fomos encontrados por Jesus, fomos abraçados por Jesus, que nós nascemos outra vez para a glória de Deus, tá? Eu vou ler uma parte que está escrito aqui que fala assim: provavelmente Jesus estava se referindo ao batismo nas águas, ordenança que ele confirmou várias vezes em seu ministério e que tem sido obedecida pelos cristãos através dos séculos. Então você vai ver que o próprio Jesus, ele deixou esse exemplo para nós, né? Você vai pegar lá Mateus capítulo 3, você vai ver que o próprio Cristo deixou esse exemplo de que é necessário você fazer essa confissão pública, que é o batismo nas águas, né? Com o Espírito não, nas águas, né? E é uma parte onde Deus se agrada. E se agrada por quê, queridos? Porque no batismo de Jesus, a gente
nós percebemos a Trindade reunida, tá? Jesus Filho, tá? O Deus Filho, a voz do Deus Pai e o Deus Espírito descendo como pomba até Jesus. Então, ali marca. E nós, quando vamos batizar as pessoas hoje nas águas, e desde aquele tempo, nós fazemos o batismo no nome da Trindade. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é algo que Deus se agrada, Ele espera que seja assim. Ok até aqui, queridos? Está dando para entender? Amém? Então o primeiro ponto que está ali, ó, batismo e salvação. Deixa eu ler o que está escrito aqui para vocês não perderem nada. Certamente o batismo por si mesmo não salva. Caso contrário, Jesus não poderia prometer o paraíso ao malfeitor que se converteu na cruz, visto que ele não teve oportunidade de batizar-se. Entretanto, esta exceção não coloca o batismo na condição de mero ritual. Ele tem poder, assim como a Santa Ceia, a outra ordenança deixada por Cristo. Também, deixada por Cristo também o tem. Ao deixar a grande comissão para os seus seguidores, após a ressurreição, Jesus falou enfaticamente: aquele que crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16:16. Pedro também, após sua famosa pregação no dia de Pentecostes, ao ser erguido pela multidão sedenta acerca da salvação, respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Parece claro que a importância do batismo no processo de conversão é muito grande. Se ele não tem valor quando não é precedido pelo arrependimento e a fé. Se ele não tem valor quando não é precedido pelo arrependimento e a fé. Funciona como uma espécie de confirmação necessária dos mesmos. Em outras palavras, ser batizado sem arrepender-se e crer não salva ninguém, mas o arrependimento e a fé são confirmados e completados pelo batismo. Então, o que nós entendemos então, teologicamente falando, queridos? Que o batismo, ele é um ato para completar essa nossa vida em Deus. Ele é o fundamental para a salvação, como nós já lemos aqui? Não. A pessoa pode ser salva sem ser batizada, mas o Senhor vai esperar o quê? Que eu e você faça isso primeiro, por amar ao Senhor. Se a gente não amar a Deus, nós não conseguimos fazer. Então, tem muita gente hoje que não é batizado, queridos. Tem muita gente hoje que não se batizou. Tem muita gente hoje que infelizmente tomou banho de água, né? Foi lá, colocou a bata e tomou um banho no rio, ou tomou um banho de piscina, né? Aonde as pessoas geralmente são batizadas. Então, o que acontece? O batismo em si, ele é muito sério. Ele é muito sério. Eu não sei, por isso que eu falei que ia fazer você se lembrar um pouco do passado. Eu não sei se você vai se lembrar, mas antigamente era muito comum a pessoa ser batizada e ao levantar do batismo nas águas, ela também já receber o batismo com o Espírito Santo. Era uma coisa muito comum naquela época, né? Há uns anos atrás. Aí. Era muito comum. Por quê? Porque as pessoas levavam muito a sério. Hoje em dia, o batismo se tornou algo assim muito... não tem tanto valor mais. Você percebe até pelo culto de Santa Ceia. Olha como que é o culto de Santa Ceia hoje. Hoje em dia as pessoas perdem ceia por nada. Ô meu filho, essa garrafinha aqui tá com vontade de cair. O batismo, a Santa Ceia hoje tá... E você vê que é uma outra coisa que Deus deixou para nós. E Ele fala lá, nós lemos isso toda a Santa Ceia. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então,
Você vê que é algo que Deus deixou para a igreja, que serve para fortalecimento, para revestimento da igreja, e nós deixamos de valorizar, como o batismo. Hoje a gente ainda prepara, na época, eu me lembro que quando eu me batizei, eu tinha 11 anos, e eu me lembro que eu estava vendo um batismo, e vendo as pessoas se batizar, eu sentia algo de Deus na hora. Deus tomou a minha vida lá, estava em lágrimas vendo as pessoas descendo as águas. Eu tinha 11 anos de idade. Eu me lembro que o pastor, na época, ele falou assim: Rogério, você quer aproveitar e se batizar? Eu falei: eu quero. E naquele mesmo dia eu já peguei a roupa de um que saiu, vesti ela e fui. E aquilo significou tanto para mim, queridos, tanto para mim, que quando eu olho hoje a forma como as pessoas recebem o batismo, a forma como as pessoas hoje lidam com os dons espirituais na igreja, com as coisas que Deus deixou para a igreja, ao olhar hoje para a nossa geração, me assusta e me entristece, porque hoje já não se tem valor mais essas coisas, né? Eu via no culto da saudade a Noemi falando aqui sobre quando ela foi batizada com o Espírito Santo, a pastora Juliana também, e eu estava me lembrando que na minha época eu comecei uma campanha no monte com mais 4 homens, mais 4 jovens, e no primeiro dia 2 foi batizado, e nós falamos: 3 dias. No segundo dia o outro foi batizado. Eu falei: Senhor, hoje eu não vou descer enquanto você não me batizar lá, eu que não vou ficar para trás nessa aí. Você vê que a gente tinha um desejo dessas coisas. Hoje em dia a gente procura para que Deus derrame do Espírito dele sobre as nossas vidas, mas nós nem fazemos mais nada para valorizar isso, né? Então o ato do batismo em si, ele tinha um peso, ele tinha um valor especial para a igreja, né? Algo que hoje já não tem tanto valor mais. Quem quer batizar? Pastor, não sei, eu acho que eu não estou preparado para isso ainda. Aqui vem o detalhe: o ladrão da cruz, ele não teve tempo, por isso que isso não implicou para a salvação dele. Preste atenção nisso. O ladrão da cruz, ele não teve tempo de descer da cruz e falar: peraí, eu vou ali me batizar, já volto para morrer. Não teve como ele fazer isso. Então ali ele recebeu Jesus ali, e ali ele partiu. Por isso que o Senhor falou: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então o ladrão não teve tempo. A pessoa que nunca confessou Jesus, nunca teve uma vida com Deus, não conheceu Jesus, nunca participou de uma igreja, está lá entre a vida e a morte, morreu, mas antes de morrer, falou: não, eu quero receber Jesus. Essa pessoa ela também não teve tempo de ser batizada. Agora, para o cristão que está na igreja, que participa de culto, participa de reuniões, participa de célula, casa de paz, já canta com as irmãs, já faz isso, faz aquilo outro, e não quer batizar, esse aí ele está se enroscando, porque o próprio Jesus falou assim: aquele que não me confessa diante dos homens, eu também não os confessarei diante do meu Pai. Então o batismo nas águas, ele é uma confissão pública, amém? Segundo ponto é comissionados para batizar. Ao designar a nossa missão após a ressurreição, Jesus ordenou: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Note que o discipulado está íntima e profundamente ligado ao batismo. Os apóstolos ensinaram e praticaram assim, de maneira que no começo da igreja, levaram os novos crentes o quanto antes a confirmar a fé, descendo as águas, era um objetivo de todo o cristão. Então o Senhor nos deu essa missão. Além de ser batizado, eu agora recebi uma missão. E você vai ver que o discipulado faz parte, né? O discipulado faz parte de ser comissionado por Jesus.
e de fazer discípulos. Então, primeira coisa, eu vou fazer discípulo. O que é discipular? É ensinar, é passar para ele o conteúdo, é mostrar para ele como se faz, é mostrar para ele o que tem que ser feito, como que é ser um cristão, como que é ser um discípulo de Jesus na terra, né? Então, ide, faça discípulos, ou seja, ganhe para Jesus, prepare essa pessoa para enviá-los lá para frente, mas batizando-os. Então, ou seja, é uma ordem de Jesus. Deitar as águas, descer as águas, é uma ordem de Jesus. Amém, queridos? Fala, Fabiana, senão você vai esquecer. Não acontece nada. Você queria que acontecesse o que com ela? O que vale é o primeiro. Tem que tomar cuidado com isso aí, porque tem gente que acha, tipo assim, eu pequei bastante, me desviei, vou batizar de novo. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Você não vai arrancar os pecados que você cometeu depois. Tá? Então, batismo é um só. Agora, tem uma religião aí que eu não vou falar o nome, que ela não aceita o batismo de outras igrejas. Então, se você chegar na igreja deles, você tem que batizar de novo. E lá eles têm um negócio que é tipo assim, de tempo em tempo, você pode se batizar outra vez. Então eles entendem tipo que você pode. Você pecou bastante? Você pode, vem cá que nós vai matar você de novo. Sim, muito errado. Agora aquilo que a gente falou, né? É aquilo que a gente acabou de falar, o batismo é um só. Então tem é um ato que se eu me batizei pela primeira vez, eu já fiz. Então não tem por que eu refazer. Criança a gente não batiza, querida. Ah, católica não é batismo. Não, aquilo não é batismo, gente. Eu vou. Tá na matéria aqui, que eu vou passar para vocês, mas eu vou adiantar algo assim. Não existe batismo por aspersão. O batismo ele só é por imersão. Então, o batismo válido pela Bíblia é só o que é feito por imersão. Então, não importa se é no Rio de Jordão ou se é na boca da Barra, filho. É a mesma coisa para Deus. Entendeu? Ah, eu me batizei lá no Jordão. Legal. Se for na boca da Barra, talvez pode até ser numa poça dessa das chuvas aí, né? Ficou uma poça na sua rua, quer batizar é agora. Deita lá e batiza. Não tem problema. O importante é se imergir. Entendeu? Respondido? Não é batismo, né? Então, é aquele negócio que a gente falou na última aula aqui. Na última aula eu expliquei muito sobre isso. Por exemplo, eu não vou batizar. O Murilo está com quantos anos? 9 anos. Não vou batizar Murilo ainda, né? Porque assim, teoricamente, o Murilo ele ainda está começando a compreender as coisas. Então, por que eu vou batizar o Murilo hoje? Mas o Murilo, acredito que isso aconteceu, que quando ele nasceu, ele foi apresentado a Deus. Então, o ato do batismo da criança na igreja católica, ele é como se fosse um ato de apresentar a criança a Deus. Não é batismo, né? Até porque lá eles não têm, acho que não tem, não lembro disso aí, de ser batizado nas águas lá, né? Você só vai lá, faz a primeira a Eucaristia, não sei o quê, né? 2 vezes?
Não tinha necessidade, irmão. Não tinha necessidade. O que vale é o primeiro batismo. Então, tem gente que às vezes se batizou, igual eu estava falando aqui agora, se batizou num momento, né, emocionado demais, deitou as águas lá. Eu quero batizar, e logo depois do batismo se perdeu, mas se perde perfeitamente, né? Se perde para arrebentar mesmo. Aí ele se acha indigno. Aí tipo, vai conversar. Aí isso aqui, irmão, não é o problema aqui, e me perdoe quem vê esse vídeo depois, porque vai estar lá no YouTube, mas o problema aqui não é a pessoa que foi batizada, o problema aqui é o líder dela. Entendeu? Porque assim, o que tem de líder hoje levando o povo ao engano é absurdo. Então, tipo, se eu sou o pastor do seu filho, por exemplo, que chegou na célula, colocaram ele para o batismo de novo. Se eu sou o pastor, eu falo, não, você já não é batizado? Não, vamos orar aqui, filho. Ora, renuncia os pecados que você cometeu na vida aí, pede perdão para Deus e segue. Vida que segue, acabou. Porque batismo não só está escrito na Bíblia. Mas o pessoal, os líderes hoje não lê a Bíblia mais não, gente. Os líderes hoje estão mais perdidos do que segue tiroteio. Está repreendido. A vida segue, o batismo já foi. Lavou o que tinha que lavar lá atrás. Se sujou, se vira para limpar agora, velho. Lenço umedecido do céu, faz alguma coisa aí, já foi, né? Deita na água do Espírito, nos rios do Espírito, vai se lavando lá. Oração, jejum. 37 anos, aí. Viveu bem, né? Olha, tá vendo? Então assim, é que nem aquele outro negócio, irmão. Uma vez falaram para esse pastor, a pessoa está fumando e batizaram ela. Quem que foi o errado aqui? Foi a ovelha ou foi o pastor? O pastor, cara. Porque o batismo significa, quando você deita na água e você vai imergir, significa o sepultar, morrer com Cristo. Quando você levanta da água, significa ressuscitei com Cristo. Então comecei uma vida nova. Acabou de ser batizado, já puxou o cigarro para fumar, que vida nova é essa? Então o que a gente faz? Quando eu vou ensinar os meus filhos aqui, o que eu faço? Vamos tratar primeiro isso aí. Vamos libertar primeiro disso. Pastor, não consigo ficar sem o joguinho da telecena. Vamos tratar a telecena. Vamos tratar a mega da virada. Vamos tratar. Depois a gente... Por quê? Porque isso vai ser um empecilho para você lá na frente. É tipo... Vocês já viram... Eu não vou usar essa expressão, vou usar outra, cara. Ia ficar muito pesado. Mas já viu aquela mãe que pega o filho, dá banho nele, deixa ele bonitinho, arruma de fala, fica aqui que mamãe vai tomar banho, se arrumar, que nós vamos sair. Quando ela volta, ele está todo rolado na areia lá fora. É a pessoa batizar cheia de vício, cheia de problema, cheia de pendência. Então foi lá, tomou aquele banho gostoso no Rio Jordão e já voltou, já levantou buscando os pecados de novo. Então é simbólico. Eu nasci com Jesus, eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo. Isso é simbólico. Então o erro aí, querida, não é nem do menino, viu? É do pastor dele lá, do líder de célula, sei lá. O erro é dele. Não se faz, gente, essas coisas. Chegou uma irmã para conversar comigo, pastor, eu estava numa igreja e lá batizou, fumando, bebendo. Porque é profético que na hora que você levantar, você vai levantar sem vício. É uma ova. É o que, filho? Então eu vou começar a afundar todo mundo na água lá para liberar do vício. Não é assim, gente. É o que eu falo, as pessoas eles confundem muitas coisas. E por confundir as coisas, mistura tudo, faz uma salada com a Bíblia, amigo, e vira uma bagunça. Então, isso não se faz. Primeiro trata
depois batiza. Sim, sim. Ah, é que eu falei. Primeiro a gente trata. Então, por isso que assim, a gente está tentando mudar essa visão aqui na nossa igreja de a escola de discípulo, ela já é para preparar as pessoas. Então, tanto para ministério, quanto para liderança, quanto para batismo. Essa aula aqui agora mesmo, depois eu mando no grupo das pessoas que estão já fazendo o treinamento não, a integração para poder entrar para o ministério. Isso vai lá para o grupo, porque lá tem gente que vai se batizar no próximo batismo. Então assim, eu não quero mais que a pessoa se prepare em 30 dias. Eu quero que ela venha se preparando desde sempre. Para quando chegar no dia, falar, não, peraí, esse negócio é muito sério. Então assim, gente, a Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então quando eu faço as coisas sem temor nenhum, significa que eu sou um tolo, né? Então eu preciso fazer o quê? Organizar a minha vida e falar, bom, peraí, eu quero mudar de vida? É isso que eu quero? Volta naquilo que eu preguei domingo, né? Volta naquilo que a gente ministrou domingo aqui. Eu preciso pegar a porta certa. Então a porta da obediência é para mudar a minha vida. Então para mim mudar, eu preciso mudar. Não é mudar o A, o B, o C. Não, é eu preciso. Amém, queridos? Deu para entender então, né? O batismo é um só, viu, Fabiano? A pessoa deitar as águas, deitou de bobo, não mudou nada. Não dá para ir para o Jordão lá não, tá? Chega no Jordão, vai lá, toma um banho gostoso no Jordão, não precisa batizar, gente, né? Pede para alguém afundar você na água até ver Jesus lá, né? Afunda lá até ver Jesus, enquanto não vê, não levanta não. Beleza, então, queridos, então está aqui. Então nós fomos comissionados a batizar. Então o Senhor nos leva, depois que eu sou encontrado, fui discipulado, agora o Senhor vai me levar a ganhar outros, preparar outros, para batizar outros. Então isso é um mandamento do Senhor. Amém até aqui? Vamos para o próximo slide aqui então. Vamos lá, ó, a forma e o simbolismo. Esse aqui eu até coloquei aqui, vai ficar meio pequenininho para vocês, mas eu vou ler aqui. Há uma riqueza muito grande no significado do batismo bíblico. Ele é feito mergulhando-se a pessoa na água. Então é aquilo que eu acabei de falar aqui. É por imersão. A própria palavra batismo, derivada do termo grego baptismos, significa literalmente imersão, mergulho. Deu para entender porque que não dá para ser por aspersão? Aquela aguinha que vai na cabeça, isso não é batismo. Tá? Então, a palavra batismo já vem derivada do termo grego para isso, ó. Literalmente, imergir, imersão, mergulho. 2. Vários textos bíblicos que relatam a cerimônia mostram que as pessoas entravam na água. Ou seja, você vai pegar lá, João capítulo 3, 23, fala sobre isso. Atos capítulo 8, 37, 39, fala sobre isso. E o batismo de Jesus, Mateus 3, 16, também vai falar exatamente sobre isso. Então, o João Batista, ele ficava dentro da água, recebia as pessoas dentro da água e batizava as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá ok? Então, vários textos, tem mais textos que você vai achar isso aí. Eu só marquei esses 3 para você marcar aí, fazer a sua anotação, tá? 3. O seu simbolismo, ou seja, ao ser submersa, a pessoa está declarando que crê que o Senhor Jesus morreu em seu lugar e que se identifica com ele na sua morte. Vamos abrir lá Romanos capítulo 6. Esse eu quero que você abra para ler. Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 5. O apóstolo Paulo escreveu esse texto aí para nós. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao versículo 5. Se alguém achar, por favor, já lê para nós.
Ou seja, ao ser imersa na água, ela está declarando que ela morreu com Cristo. E quando ela se levanta, ela está declarando: eu ressuscitei com Ele. Então ali, de fato, o simbolismo, né, essa forma e o simbolismo do batismo é para declarar publicamente: eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Cristo. E eu tenho que ir com Ele até o fim. É engraçado, o Thiago já entrou comigo na água para batizar, né, Thiago? A gente faz umas perguntas lá na hora para a pessoa que vai se batizar. Você promete ser fiel ao Senhor, assim, 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 assim. A pessoa olha para você: sim, prometo. Promete ser fiel ao seu pastor, ao ministério. Sim, prometo. Promete ser fiel a Deus até a volta de Jesus. Prometo. Dá 2 meses, pessoas. Eu costumo dizer que quando você se encontra com Cristo, você inicia um namoro. Quando você se batiza, você coloca a aliança de noivado. O matrimônio vai ser só na glória, né? O casamento. Então, fica sério, fica mais sério o compromisso, né? Então nós precisamos influenciar a geração que está chegando a ser fiel a Deus nesse ponto, irmãos. De se lembrar de fato. Quando Deus fala para a igreja de Éfeso: volta às primeiras obras, vocês abandonaram o primeiro amor. É disso que Deus estava falando, né? Desse sentimento de entrega, de vida, de ter vida em Deus, de ter vida com Deus, né? De andar com Deus, de ter prazer de estar na presença de Deus, né? De levar a sério. Gente, o batismo é algo muito sério. A Santa Ceia é algo muito sério. Não é qualquer coisinha que Jesus deixou para a gente. Não é, por exemplo, uma visita numa casa. Isso pode passar, né? Isso pode passar. Um acampamento, um encontro, isso pode passar, né? Não é um culto profético. Não, isso também passa. Agora, um culto de Santa Ceia é algo muito sério. É algo muito sério. É o dia que a igreja, ela declara mais uma vez publicamente: eu te amo, Jesus, porque o Senhor morreu por mim, porque o Senhor ressuscitou por mim e porque o Senhor me deu direito à vida. Então isso é muito sério. E não existe para nós, isso já teve discussões teológicas. Por que a pessoa só pode batizar por que você só pode tomar Santa Ceia depois que ela se batiza? Não tem um versículo bíblico que fale sobre isso. E realmente, amados, não tem. Inclusive, eu posso falar para você: eu não posso impedir ninguém aqui de tomar Santa Ceia. Eu não posso impedir ninguém. Se chegar um bêbado aqui na igreja e falar: eu quero comer do pão e beber do cálice, ele está ouvindo aqui: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Está escrito bem assim na Bíblia. Então, essa leitura é feita. Ele está ouvindo e ele sabe. Cada pessoa que está dentro da igreja, ela sabe. Pastor, mas aquela mulher ali, ela está bebendo, e ela vai tomar Santa Ceia? Ela pode. Ela quer tomar? Ela pode. Eu não posso impedi-la. Eu posso ensinar. Amém? Qual que é o meu papel aqui? É ensinar. Pratica quem? Então eu vou pegar você que está aqui hoje, que enfrentou a chuva, enfrentou tudo, chegou aqui, eu estou te ensinando. Amanhã ou depois, se você quiser fazer errado, o problema é de quem? É teu, cara. Acabou, para mim acabou. Porque naquele grande dia, o Senhor, você vai ter que dar conta disso. Não sou eu. Deus vai olhar e falar: Rogério, você ensinou? Eu falo: o Senhor sabe. O Senhor sabe que sim. Não, mas você não cuidava dela? O Senhor me deu essa peteca na minha mão. Mas você não ensinou? Ensinei. Pode ir lá. Falar igual o pessoal, né? Puxa no telão para você ver lá. Eu ensinei. Né? Aí ele vai ver lá que você foi ensinado. Ser ensinado é uma coisa, praticar o que aprendeu é outra. Então, a minha responsabilidade é ensinar, a sua responsabilidade é praticar o que aprendeu. E acabou. Amém, queridos?
Então, nós não podemos impedir pessoas de tomar Santa Ceia. Mas eu posso ensinar. Então, por que do batismo para tomar Santa Ceia, pastor? Se batiza porque você primeiro fez uma confissão pública. A partir daquele momento, agora você se torna membro de uma igreja. Então, o batismo ele vai abrir essa porta para você, de você se tornar membro de uma igreja, como é que é o nome? Denominação. É isso que eu queria falar. Então, quando você desce as águas, aí sim. Então, isso não é uma doutrina bíblica que tem que batizar para tomar Santa Ceia. Não está escrito na Bíblia assim. Mas se entende que tem que ter um compromisso muito sério. Amém até aqui, irmãos? Deu para entender aqui então? Forma, simbolismo, marca aí os textos aí, para depois você ler em casa, tá ok? Vamos para o próximo slide aqui, está acabando. Requisitos para ser batizado. Temos visto o significado do batismo, mas é importante reafirmar que ele não tem nenhum poder se não tiver precedido por arrependimento e fé. Então aqui a gente já derruba esse negócio. Por que as pessoas hoje, pastor, se batizaram, mas parece que nada mudou da vida delas? Porque é aquilo que eu falei, elas não se batizaram, elas tomaram banho. Então foi lá para debaixo da ponte comigo lá, os que foi comigo. E prometo, você quer, quero, é isso, pum. Não mudou nada. Não teve arrependimento. E se não tem arrependimento, também não tem fé, queridos. Então está aí o problema hoje dos crentes. Os crentes hoje em dia, gente, é um problema sério. Porque não tem arrependimento. As pessoas fazem o que quer, fazem o que dá na telha, falam o que dá na telha, vivem do jeito que quiser, né? O pastor não manda na minha vida, ninguém manda em mim, e parará, e tarará, e tá ali, ó. Mas deitou as águas lá. Aí começa, além da falta do arrependimento, eu vou colocar mais um negócio aqui. Vem a mentira na boca junto. A desonra. Porque quando a pessoa sai das águas e ela continua vivendo como se nada tivesse acontecido, significa que ela mentiu no que ela prometeu na água, diante dos dois obreiros, diante do Pai, do Filho e do Espírito. Ela praticou uma mentira ali. Segundo, se ela continua vivendo do mesmo jeito depois de ser batizada, ela está desonrando a Deus. Isso vai trazer consequência, queridos. Isso vai trazer consequência para a vida dela. Aí Paulo fala, é por causa disso que tem entre vós muitos que estão doentes e outros já dormiram, já morreram espiritualmente. Porque esse dormir que Paulo fala em Coríntios 11 é morte espiritual. Está entregue para essas coisas. Então, o que eu preciso fazer para mim se batizar? Primeira coisa que eu preciso sentir. Eu preciso ter em mim, preciso me arrepender. Aí, quando você não fez isso antes de descer as águas, aí Deus tem que ficar fazendo isso no meio dos cultos de domingo. Vem, irmão, se arrepende. Vem para o altar, vem quebrar tudo aqui, vem. Aí fica aí, poxa, o culto hoje foi uma paulada, culpa sua. Culpa minha, culpa sua. Porque é todo durão, coração de pedra, não se arrepende. Aí Deus fala, vou ter que moer você agora. Tu foi lá para a água, deitou na água, não mudou nada e você está vivendo como se nada tivesse acontecido. Agora eu vou ter que ficar moendo você. Deus está olhando para você e fala, você está me dando trabalho. Exato. Então, gente, aí Deus vai pegar nós e vai moer de novo. Então, primeiro sinal que eu preciso ter em mim é arrepender. Aquele que se arrepende e deixa, está na Bíblia isso, alcança a misericórdia, gente. Então, me arrependi, eu abandono as práticas. Deu para entender por que eu não posso batizar a pessoa fumando? Por que eu não posso batizar a pessoa bebendo? Não, pastor, eu só dou um tapinha de vez em quando. Eu não posso, querido. Não posso. Não, pastor, mas o médico falou que é medicinal, mas não posso. Não posso te batizar, cara. Não posso. Por quê? Porque você ainda tem aí
um pacto com o Zé Pilintra, que é espírito de vício, querido. Então, boa. Pastor, sou amasiado, posso batizar? Não, não posso batizar. Não pode tomar Santa Ceia. Perante a Bíblia, tem pecado de fornicação, queridos. Entendeu? Agora, pastor, fui lá, fiz aquele documento lá, que sai da noite para o dia, ok. Lá o cartório entende como casamento? Se entende, está tudo ok. Eu preciso andar perante a lei dos homens corretamente e perante a lei de Deus. Aquilo que é ligado aqui, é ligado lá. Aquilo que é desligado aqui, é desligado lá. Então, aconteceu um evento na sua vida, infelizmente, o casamento não deu certo, separou, ok. Faz uma oração. A gente faz a oração, fazer o quê? Desliga isso aí. Desliga. Acabou o vínculo. Mas se futuramente você encontrar alguém, que se tem muito casamento, que foi feito no tempo da ignorância. Ninguém conhecia Jesus, fez tudo errado, não aprenderam, porque infelizmente, tem muita igreja que não ensina, que nem aqui, nós estamos com um casal para se casar. Eu já estou pegando os dois. Casamento é assim, cara. Casamento é desse jeito. Tem separação não, hein? Vê que esse conversa de divórcio. Enjoei da cara dele e quero... Não, acabou. Casou é até que a morte separe. A Bíblia fala isso. É até que a morte separe. Então acabou. É na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Vai ter que ir até comer a carne e roer o osso até o final. Tem que ensinar, as pessoas não aprendem. Aí vai lá, se apaixona, pum, vamos morar junto. Ok. Sua conta e risco. Foi feito o casamento? Casou? Acabou. Agora, dali para frente, meu amigo, é só a morte. Eu aprendi com Cláudio Duarte a oração do divórcio. Cláudio Duarte me ensinou a oração do divórcio. Quer divorciar? Vem cá, Senhor, mata ele agora. Mata ela agora, Jesus. Ela quer separar. Mata ela. Sim. Aí a pessoa está lá no mundo, perdida, está amasiada. Então, às vezes, o marido não converteu, não quer casar. A mulher não converteu, mas o cara converteu. Ela não quer casar. E vice-versa. Gente, já tem uma vida junto. Agora vai ter que fazer o quê? Vai ter que tratar isso. Você está entendendo a dificuldade que a pessoa vai encontrar por começar algo sem uma orientação de um pai espiritual, sem a orientação de Deus, sem uma orientação bíblica? É por isso que o meu conselho sempre vai com cautela, vai na calma. Eu quero casar. Calma, vai na calma, vai. Fique em paz. Deus vai preparar a pessoa certa, vai dar tudo certo, as coisas vão se encaixar, vai ser perfeito. Agora, meu amigo, eu aprendi com os mais experientes. Quem vai com muita sede no pote, bebe água suja, querido. Então, vai com calma, né? Vamos na calma. Desenrolou tudo isso aí, casa bonitinho, né? Vai lá, não quero fazer nada na igreja. Ok, o pastor vai orar por você, vai abençoar teu casamento. A pastora vai orar junto com o pastor, vai abençoar teu matrimônio. Você foi lá diante do juiz de paz, declarou, prometo, até o final, até morrer. Então, ok, pronto, dali para frente começou de novo. Dali para frente a pessoa está liberada para cumprir algo em Deus aqui na terra. Está me entendendo, amados? Então não se aprisione, o Senhor já te fez livre. Então não se aprisione a nada. Pastor, estou apaixonado por aquela moça. Ok, querido, se apaixone, ame, vive intensamente, mas vai com cautela, né? Não vai tomar atitude precipitada para não cair no erro, né? A gente sempre instrui, principalmente os mais novos, os mais jovens. Segura, né? Espera o grande dia do casamento, né? Aí vai lá, comete o pecado, aí já acha que agora já não dá mais, Deus já não me quer mais, e é tudo que o diabo quer colocar na cabeça da pessoa. Então, amasiamento, pastor, posso? Não pode, querido, não pode batizar. Não pode. Pode, pastor? Não pode. Vai ter que casar, querido, para poder batizar. Mas ele não quer, pastor, vai orar agora. Você vai ter que pagar o preço em oração,
jejum, consagração. Senhor, converte meu marido, eu quero batizar, Jesus. Você vai orar. Vai orar, vai pedir a Deus, para Deus te dar graça. Amém? O que é arrependimento? Tocou, né, irmão? Tocou, né? Vamos lá, então. Arrependimento. O que é o arrependimento? Arrependimento é o pré-requisito para o batismo, né? Atos capítulo 2, versículo 38. Abre para nós aí, por favor. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38. Você vê que eles sempre falam, né? Para perdão dos pecados. Então é em cima disso que tem muito líder que se perde e quer batizar a pessoa de novo. Mas, gente, aquilo que eu acabei de explicar, o batismo é um simbolismo de morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Amém? Até aqui? Pastor, mas eu continuo pecando. E é normal, o pastor peca, todo mundo aqui peca. Não tem um santo aqui nessa sala aqui hoje, queridos. Todo mundo aqui, com certeza hoje, no mínimo 10 pecados praticou. Entendeu? Se não foi em ação, foi em palavra. Se não foi em palavra, foi em pensamento. Entendeu? Se não foi em pensamento, foi no que ouviu. Com certeza você pecou hoje. Agora, isso me faz indigno, pastor? Não, queridos. Então nunca deixe o diabo colocar isso na sua cabeça. Não, eu não sou digno de ir à igreja. Eu não sou digno de ir no altar. Não. A Bíblia nos fala, quando você pecar, se lembre que você tem um advogado, Jesus Cristo, Filho de Deus, que está em pé à destra de Deus Pai. O apóstolo Pedro deixou isso escrito para nós. Eu pequei, eu sei onde eu vou, eu preciso me arrepender. Então o que vai perdoar pecados? É o batismo? Não, é o arrependimento. Amém? Não é o batismo que perdoa, é o arrependimento que perdoa. Então, uma vez que eu me arrependo de fato, o Senhor fala, você alcançou a misericórdia, está tudo bem, começamos do zero outra vez, né? Eu até gosto de exemplificar isso. Por exemplo, nós estamos vivendo uma dispensação que a gente chama teologicamente de dispensação da graça. A dispensação da graça, ela não anula a lei, né? O pecado só existe por causa da lei. Se não tivesse lei, não teria pecado. Então, quando eu falho na lei, a graça me abraça. Então foi o que Jesus fez, né? Eu sempre exemplifico, tem duas linhas, a parte de cima e a parte de baixo. Nós andamos pela parte de cima, que é a lei. Mas se eu falhar na lei, eu caio na graça. Aí a graça pega e me joga para cima de novo. Ou seja, então eu estou amparado pela graça. Então eu estar amparado pela graça não significa também que eu vou querer ficar pecando. Eu preciso me ausentar do pecado. Por quê? Eu estar em pecado é morte espiritual, porque pecado me separa de Deus. Deu para entender isso aqui, queridos? Então, assim, o arrependimento é isso. Se eu quero ter uma vida em Deus, se eu quero andar com Deus, para ser batizado e tudo, eu preciso me arrepender antes, né? Aquilo que eu falei na última aula, tem gente que vai falar do passado dele, e ele fala com gosto. Não, eu fazia, eu era isso, eu era bandidão, a pessoa fala com prazer aquilo, e você já percebe, a pessoa não se arrependeu do que fez. E não se arrepender significa assim, queridos, a qualquer momento eu posso voltar para aquela vida. Eu não estou liberto dela ainda. Então aquilo ainda me chama, aquilo ainda me dá prazer. Você vê a pessoa falar muito que pegava o trabuco, eu atirava, não sei o quê. Rapaz, a pessoa quando fala isso, a lágrima não desce, ou ela não sente remorso, não se arrepende daquilo que ela fez lá atrás, significa assim, a qualquer momento, primeira brecha que der, eu volto para aquela vida. Então arrependimento é eu abandonar a prática. Amém? Repete isso comigo, arrependimento é abandonar a prática.
Então, quando você abandona, você fala assim, isso não é para mim mais. Eu nasci de novo. Opa, significa você pegou o caminho do arrependimento. Amém? A pessoa se agarra nisso, né? Então eu posso cair que não tem problema. Aí vira um crente sem vergonha, né, irmão? Desculpa a expressão, mas vira um crente sem vergonha, né? Crente cafajeste, né, querido? Né? Abandona a casa, vai lá fora, pronta, volta. Ai, você me perdoa. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá, né? Tem coisa que a gente tem que ter bom senso. O segundo ponto, queridos, é a fé. Aí a gente vai ver em Hebreus 11:6, que o Senhor vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé, meu amigo, eu estou no lugar errado, né? Então, aí entra muito naquilo que eu falei na última aula, né? Se você se esqueceu, vai lá no YouTube e pega lá a última aula. Falei muito sobre isso. Se você não veio, vai lá e assiste. Eu falei muito sobre isso aqui. A obra precisa estar ativa em nós, para que a minha fé seja edificada. Então, a fé ela vem pelo ouvir e pelas obras praticadas. Então, quanto mais obras eu me envolvo, com mais coisas eu me envolvo, mais a minha fé ela é trabalhada. Mais eu acredito, mais eu creio, mais eu quero fazer, e aí vai. Entendeu, queridos? Então, a fé, ela precisa estar viva, ativa em nós. Sem fé é impossível. Então, você não vai ver o reino de Deus sem fé, querido. Viu? Você até alcança alguma coisa aqui na terra, mas o reino, tu não chega. Então, fé é essencial para a gente trabalhando. Amém? Ui. Vamos lá? Mais um slidezinho aqui para a gente bater papo. Implicações do batismo. Gente, se estiver tá com frio, desliga o ventilador lá, ó. Pode desligar. Não mexendo no meu aqui, vocês podem desligar tudo aí embaixo, tá? Quem tiver com frio, quiser desligar o ventilador, fique à vontade. Não mexendo no meu aqui, querido, tá tudo bem. Porque eu aqui, eu estou derretendo. Vamos lá, implicações do batismo. Primeira coisa, isso aqui também falei muito na última aula, gente. Identificação com a obra da cruz. O batismo é uma declaração pública de fé. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Está em Mateus capítulo 10, versículo 32. Ao descer as águas, o novo crente está confessando que crê na obra redentora de Cristo, em sua encarnação, morte e ressurreição. Está dizendo também que se identifica com ele em sua morte e ressurreição. Então, ou seja, se identificar com a obra da cruz, é aquilo que a gente acabou de falar aqui. Eu entendo que quando eu deitei as águas, eu morri com Jesus. E eu entendo que quando o pastor me puxou para cima, né, eu já vi a luz, eu levantei, significa eu ressuscitei com Cristo. Então, é se identificar com isso, é entender isso. Por que que hoje em dia as pessoas tomam um banho de água em vez de se batizar? Porque elas não entendem isso, elas não se identificam com isso. Então, elas querem seguir, por exemplo, a pastora falou sobre os famosos. Infelizmente, queridos, eu falo isso sem medo. Infelizmente, muitos deles se batizam para mostrar que tem uma fé. Sim, então.
Tem os que se arrependem de fato, de verdade, você vê que mudou de vida, mas, por exemplo, irmãos, tem tanta coisa que você vê uns às vezes envolvido, que você fala, cara, não é possível que esse cara toma Santa Ceia. Eu não ligo dela ser cantora sertaneja. Não, para mim não é esse o problema. Para mim não é esse o problema. O problema para mim tá na prática das coisas. Sim, exato. O que eu quero dizer é o seguinte: se ela não cantasse nada dessas coisas e fosse uma música, como a gente costuma dizer, uma música, como é que fala? Secular, eu não vejo o problema dela ser cantora. O problema para mim são as práticas que a pessoa tem. Então, assim, gente, na maioria das vezes as pessoas são amantes de si mesmos, já é um problema. A segunda coisa, geralmente eles amam o que eles têm. Então eles não vão abrir mão. Gente, a gente não está falando de R$ 1.500 por mês, um salário mínimo de R$ 6.000. Nós estamos falando coisa de 200 mil, 300 mil por show que faz. E tem camarada que toca todo dia, querido. Entendeu? Então, tipo assim, Jesus encontrou muito boa, Thiago. Jesus encontrou o jovem rico e falou: Senhor, tudo isso eu faço. É o crente. Não, conheço essa lei aí, faço tudo isso. Jesus falou: muito bem, abandona tudo agora, dá para os pobres e me segue. Ah, não, aí já não dá. É por aí. Então, assim, para mim o problema não é a pessoa ser cantora, ser artista, ser escritor. Cara, é profissão, se quer ser, seja o que você quiser. O problema para mim está onde está teu coração. Tu largaria tudo isso para servir a Jesus? Agora, meu amigo, eu abri a boca aqui e falar assim, eu sou crente. Cara, qualquer um pode fazer, até o capeta faz isso. Até o capeta faz, não, eu sou crente. E vem, e vem vestidinho de branco ainda, filho, para dizer assim, estou santo. Então, tipo assim, isso não quer dizer nada. Virou, virou hoje um status social. É por isso que eu tenho ensinado aqui, tenho aprendido que eu não sou crente. Não sou crente, irmão. Seu pastor não é crente, cara. Não é. Seu pastor aprendeu a se tornar discípulo de Jesus. Então, cara, eu não quero ser crente mais. Né? Ah, você é o que? Sou crente? Não, eu não sou não. Porque deixa para os famosos ser crente, entendeu? Para quem não quer compromisso ser crente, para quem quer compromisso com Deus, tem que aprender a ser discípulo de Jesus. Exato. A gente volta, é simples, a gente volta no que eu acabei de falar. A pessoa se batiza sem se arrepender. Então não teve arrependimento. Gente, é o que eu falei, arrependimento é abandonar as práticas. Então, tipo, eu era homossexual, não sou mais. Me converti a Cristo, não sou mais. Eu era uma prostituta, não sou mais. Ah, poxa. Ah, mas prostituta virou uma profissão de carteira assinada. Ok, para o mundo, cara. Para Deus, não. Para Deus, prostituição continua sendo prostituição.
homossexualismo continua sendo, para Deus continua tudo a mesma coisa. Quem está inventando moda é os homens, somos nós. Gente, eu falo uma coisa para vocês assim, tem muita gente. Hoje mesmo eu estava conversando com o pastor Lucas, da nossa igreja lá em Moçambique, e ele tava me contando que ele saiu de uma igreja, que eu não vou falar o nome aqui, porque senão eu vou ter que dar direito de resposta no canal. E ele saiu de uma igreja aqui do Brasil, estavam numa igreja ligada a uma igreja do Brasil aqui, que é muito rica, né? Não é a que você pensou agora, é um pouco mais pobre que essa aí, entendeu? Estava numa igreja muito grande e tal, porém os pastores, ao invés de passar o dinheiro do salário deles, os responsáveis pela missão pegavam o dinheiro e falavam que não tinha salário. Então eles ficavam lá sem comer nada, sem receber nada, sem ter direito a nada. E ele me contou assim: pastor, sabe qual é o problema? Aqui, pessoas querem, essas igrejas estão lotadas porque eles só pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, gente, se eu sou um pastor desse aí, não caberia de gente aqui hoje, debaixo dessa água tudo que caiu. Entendeu? Se a gente estiver aqui, se eu começar a abrir a porta para todo mundo aqui e falar assim, pode chegar, fica do jeito que você quiser, vem, toma Santa Ceia, cara. Vou colocar você aqui em cima para tocar para Jesus. Eu teria bandas aqui, irmão. As bandas têm que revezar para tocar aqui. Entendeu? Grupo de dança tem que revezar, assim, e até lotado de gente. Então, tipo, não é isso que Deus quer. E até eu ter que fazer culto de manhã, de tarde, a gente tem que viver com a igreja aberta, cara. Nem sei quem é, irmão, graças a Deus. É, é isso aí. Então, é que eu falo, gente, assim, eu sei que infelizmente, muitos homens de Deus que vieram lá atrás, eles não tiveram uma compreensão exata e inventaram doutrinas para a igreja que não cabe. Você sabe que não cabe, né? Por exemplo, qual que é o nível de santidade que uma mulher pode ter se ela não arrancar o cabelo do sovaco, gente? Então, tipo assim, peraí, tá igual Sansão, tem que deixar 7 tranças. É ou não é verdade? Agora pensa no marido dessa mulher, né? Pensa no marido dessa mulher, vai ter que dormir com um urso do lado, filho. Tá entendendo, querido? Então, assim, eu sei que teve muita ignorância lá atrás, mas existem coisas que a Bíblia não fala claramente. Mas para um bom entendedor, um pinga a letra, cara.
Entendeu? Poxa, tá. O que está faltando? A Bíblia para uma pessoa que lê ela sem o Espírito Santo é uma. A Bíblia para a pessoa que lê a palavra acompanhada do Espírito Santo, a compreensão é outra. Então, fala a língua do... Vou ficar quieto que eu estou ao vivo. Eu não posso falar, cara. Deixa eu ficar quieto. Ah, para. Muitas igrejas hoje é uma bagunça, isso. Vai me desculpar, cara. Tem muita igreja que você vai lá, cara, é uma bagunça, é uma baderna. Você não entende nada. Eu já falei aqui, volto a repetir, que tem igreja que eu fui uma vez para pregar, eu não quero que me chame nunca mais. Eu não quero mais voltar lá, cara. Hã? Não tem problema não, isso aí não tem problema não. Se não me chamar, é um favor que me faz. Então, vamos lá. Segundo ponto ali, gente. Decisão de morrer para o pecado. É aquilo que eu falei, ó, comece com arrependimento. Você tem que estar decidido. Então, é aquilo que a gente tem ensinado aqui. A nossa vida, Deus não vai falar assim, você vai fazer assim, assim, assim. E não procura um versículo bíblico, também não vai estar escrito assim. Você vai ter que tomar uma decisão. Então isso é seu, é particular, é você e Deus. Então, você quer viver bem com Deus? Decida morrer para o pecado, né? Foge da aparência do mal, né? Corre disso aí. O Paulo diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A gente leu isso agora há pouco, Romanos 6,4. Então, assim, eu preciso morrer para o pecado, gente. Então, sabe, eu cheirava, não cheiro mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu fazia coisa errada, não faço mais. Eu vivia no jogo do bicho, não jogo mais. Tipo, gente, é mudança de vida. É mudança de vida. Mudança de vida. Então, foge da aparência do mal. Eu falei aqui agora, não lembro se foi na segunda aula ou na aula passada. O ambiente, muitas vezes, ele vai te levar para o velho homem. Sai do ambiente. Você tem que decidir. Falar, eu não, como é que fala? Deixa eu achar uma palavra bonita para soltar aqui. Eu não compactuo com isso mais. Né? Eu não faço mais parte dessas coisas. Então, é bonito quando as pessoas percebem essa mudança em você e aí elas decidem não te chamar mais porque já sabem que você não faz mais parte disso. Agora, olha que bonito. Pega um irmão que foi líder de biqueira lá fora. Estava lá vendendo droga. Traficante. Olha só que coisa. Aí o irmão veio para a igreja, entrou num culto, se arrependeu, foi lá para o altar, aceitou Jesus, batizou, mudou de vida, mas o irmão está sempre na biqueira. Muito bem, Salmos 1.
Bem-aventurado o varão que não anda, né, na roda dos escarnecedores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, não está lá. Pastor, mas eu posso cumprimentar? Pode. Eu posso conversar? Pode. Mas não vai dar biqueira, querido. Tu saiu de lá, Deus te arrancou de lá. Tu está fazendo o que lá? Tu está querendo voltar para lá. Não, conversa na padaria, no mercado, em casa, na esquina. Não, tem que ir lá na biqueira. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? É a mesma coisa o varão que, era preso na bebida, que vivia em boteco. Se converteu. Está fazendo o que no boteco? Fui jogar uma partidinha de snooker. Se converte, irmão. Se converte, cara. Entendeu? Se converte. A irmã que vivia na casa das amigas lá, tomando uma, fazendo isso, fazendo aquilo de errado. Se converteu, mas não sai da casa das mesmas amigas. Quer o quê? O que você está querendo? Ou tu quer cair de novo, meu amigo? Não vê que essa conversa que eu quero evangelizar, que isso é para boi dormir isso aí, irmão. Não, mas vai continuar andando. Olha que bonitinho. Aí a pessoa que está do lado de fora vai passar e vai ver você no boteco jogando bilhar. É ambiente para você, cara? É ambiente para uma pessoa que se arrependeu? É ambiente para uma pessoa que acabou de falar, dizer para todo mundo, eu morri para esse pecado? Não é ambiente, cara. Você está querendo ressuscitar esse cara de novo. Isso para os crentes de terno e gravata, né? Para os crentes de terno e gravata, o que vai acontecer? Vão ver e falar, rapaz, mas esse cara não é aquele que estava no culto ontem? Gente, aí depois, querido, não adianta vir com essa conversa. As pessoas querem dominar a minha vida? As pessoas querem mandar... Não, cara, tu que é cabeçudo, cara. Está fazendo o que não deve. Está se amostrando para todo mundo. As pessoas vão comentar. Por quê? Porque nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Está escrito, é só ler a Bíblia que você não comete as besteiras. Né? Imagina o pastor aqui, no boteco. Você viu lá o pastor da Demai? Estava no boteco tomando uma lá, tenho certeza. Se tiver com uma garrafa de tubaína, era cerveja. Né? Se for uma garrafa de tubaína... Se for uma garrafa de tubaína, vão falar o quê? O pastor estava tomando cerveja no boteco. Eu vi. Teve uma certa vez que teve uma reunião de mulheres lá na nossa igreja do Coronel. E do lado do salão que a gente estava lá, tinha um boteco do lado. E meu pai me inventou de sentar na mesa para tomar tubaína, cara. E quando estava tendo culto, eu falei, pai, vamos sair daqui em nome de Jesus, cara. Vamos sair daqui agora. Ele, não, pô, refrigerante, você sai fora, pai. Nós estamos na calçada, sentado numa mesa de boteco, entendeu? Com uma garrafa de tubaína. O primeiro crente que passar vai falar, o pastor presidente e o pastor da congregação estão tomando uma junto. Aí vocês vão falar, pastor, mas era verdade? Não, não era, mas e agora? Até você provar que focinho de porco na tomada, meu amigo, já foi. Então, gente, é vigilância. Amém? Olha lá. Olha lá, que coisa linda. Já era, né? Tenho conta no boteco ali. Não sei o que vai ser pior. Se o pastor te viu entrar no boteco, você falar que tem conta no boteco. Não sei o que é pior, irmão. Né? Item 3, gente. Ponto 3. Implicações do batismo. Item 3. Confissão de fé da Trindade. Então, assim, tem religião que não acredita no Espírito Santo. Tem religião que não acredita em Jesus como Filho de Deus. E tem religião que eu não vou falar nada. Vou ficar quieto. Né? Porém, para batizar, para o verdadeiro batismo, ele só funciona se tiver a Trindade. Então é Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então é confissão. Então, Mateus, abre aí para nós aí, por favor. Mateus 28, 19.
Deixa eu soltar um versículo bíblico para dizer que está bíblica a aula, né? Então, vamos lá. Deixa eu soltar um versículo bíblico aqui, só para você entender o que eu estou dizendo. Mateus 28, 19. Isso aqui é uma ordenança de Jesus. Quem lê para nós aí? Então Jesus deu uma ordenança. Vocês vão fazer discípulos, vão ganhar pessoas, mas vão batizar só no nome do Espírito Santo? Não. Só no nome de Jeová? Também não. Só no nome de Jesus? Também não. É no nome do Pai, do Filho, então é na Trindade. Então a confissão de fé não é só para um, né? Então, tem religião que não vê Jesus como Deus. É um erro deles? Para nós é, para eles não. Então assim, eles seguem a Deus, nós vamos por aqui, né? Então assim, para nós é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se o primeiro batismo foi no nome dos três, não tem por que ter o segundo. Deu para entender por que não precisa ter 2, 3 batismos? Então, é um só, no nome dos três. Então, já está ali. Ali eu sepultei tudo. Acabou. Comecei tudo de novo. Já pensou? Você vai batizar aqui hoje só pelo Espírito Santo, viu? Então, aqui é só por Jesus. Aí no outro é só por Jeová, né? Aí, mano, eu quero mais forte. Eu quero mais forte, né? Então, os três são extremamente poderosos, é por isso que nós servimos a Ele, glória a Deus. Então, é confissão de fé na Trindade, tá bom, queridos? Não é só no nome de um, tá? 4, senhorio exclusivo de Jesus. Aqui, eu quero que você se lembre de um mandamento que o Senhor deixou para nós, que é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas. Então, qual que é o único Senhor da nossa vida? Deus. Então, eu não posso ter Deus, ter a ave, ter a Maria, ter o santo fulano, o casamenteiro, o que arranca a dor. Não dá. Está entendendo? Também não dá para ter o pastor preferido, o pastor do sei o que lá, o ídolo do BBB. Não pode. Então, senhorio. Quem eu confesso como meu Senhor e Salvador? É o Senhor Jesus, é Deus, acabou. É aqui, é só Ele, somente a Ele adorarás. Então, o senhorio é isso. Então, exclusividade para Cristo. Por quê? Porque foi Jesus que morreu, Jesus que ressuscitou, Jesus que nos deu vida novamente. Então, é por isso que nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? 5, revestimento espiritual. Dessa você não sabia, eu tenho certeza. Que o batismo nas águas também traz revestimento espiritual para a nossa vida. Né? Então, quando eu me nego a isso, eu estou se negando a se revestir dessa espiritualidade. Né? Abre aí Gálatas capítulo 3, versículo de número 27. Poder do batismo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Olha lá. Esse revestimento fala de uma confirmação de identidade de filho de Deus. Né? Então, ou seja, quando você é batizado, você recebe esse revestimento de Cristo, colocando você agora como filho. Gente, isso é muito importante para a nossa vida. Né? Ali é uma afirmação. Eu arranquei a roupa de pecado que o primeiro Adão me deu, né? E agora eu estou me revestindo com uma roupa de filho que o próprio Filho de Deus me entregou. Então é o que Paulo está ensinando aqui, né? Então eu preciso trabalhar isso. É aquilo que eu estava falando. Para os judeus, esse ato de confissão de fé deles para Jeová, para Deus, para Yahvé, é a circuncisão. Então os homens tinham que ser circuncidados, né? Para os gentios, para nós, para a igreja primitiva, para cá, do tempo de Jesus para cá,
é o batismo nas águas, né? Então você vê que a importância disso aí é uma mudança de vestimenta. Então você está abandonando de vez a roupa do primeiro Adão e vestindo agora a roupa do Filho de Deus e se tornando herdeiro e co-herdeiro com Cristo, né? Ou seja, então dali para frente você foi selado, você foi tá assinado lá, né? Sou filho, acabou, ok? Sexto e último desse slide aqui, inserção na igreja, né? Abre aí 1 Coríntios capítulo 12, só para você entender aqui a parte importante de você ser batizado nas águas e você também ser inserido na igreja, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Já estou acabando. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, por favor, já lê para nós aí, para ganhar tempo. Então vamos lá. A todos nós foi dado para se tornar um só corpo. Então, ou seja, eu só faço parte do corpo. Aqui vem uma resposta teológica. Por que eu só posso tomar a Santa Ceia depois do batismo? Eu só posso participar do corpo, me tornar membro do corpo de Cristo, depois que eu faço a confissão de fé pública, que é o batismo. Deu para entender, queridos? Então, ou seja, após o batismo, eu sou colocado oficialmente na terra e no céu como membro do corpo de Cristo. Então, é por isso que eu falo que eu costumo dizer que enquanto eu estou indo na igreja, acabei de converter, estou fazendo discipulado, estou aprendendo, eu estou namorando. Quando eu desço as águas, aí sim eu coloquei uma aliança de noivado. Então eu só passo a ser noiva de Cristo quando eu começo a fazer parte do corpo da igreja. Então, para nós, a importância de você se batizar é de você ser inserido no corpo. Então agora você já não é mais, né, um membro por aí perdido, batendo cabeça, procurando de que corpo eu sou, né? Agora você tem um corpo, que é o corpo de Cristo. Amém? Portanto, ao descer as águas, a pessoa não está apenas confirmando seu compromisso com o Senhor, mas também com a igreja e com o corpo na terra. Então, ou seja, a igreja hoje é o organismo vivo, ou seja, é o corpo de Jesus na terra. Então, quando eu batizo nas águas, eu não estou afirmando um compromisso só com Deus. E é por isso que você faz o ato de pronunciar esse juramento, vamos dizer assim, nas águas, antes de descer as águas. Então você promete ser fiel a Deus até a volta? Sim, prometo. Promete seguir o caminho, ser fiel à palavra? Prometo. Promete ser fiel ao seu pastor, à sua igreja, ao ministério? Prometo. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, aí eu abaixo a pessoa lá e só quando eu começo a ver as bolinhas subindo assim, eu puxo ela de volta. Brincadeira, né? Então quem quer batizar aí? Quer batizar? Bora lá. Então, assim, essa promessa é feita porque você vai ter que servir ao Senhor. Então, você está sendo inserido ali agora para fazer parte de um plano de Deus aí na terra. Amém, queridos? Último slide para a gente acabar: batismo e batismos. A Bíblia diz que há um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Olha lá, gente, para quem estava perguntando no começo da aula. Há um só batismo. Efésios 4, 5, está escrito isso aí lá. Mas ao mesmo tempo fala do ensino de batismos no plural. E isso eu quero ler com você, Hebreus capítulo 6, versículo 2. Né? Calma, não fiquem confusos. Pode ir para o Jordão. Vamos lá. Batismo. Então Jesus ele fala, João Batista, ele fala assim: esse que está vindo aí, eu batizo vocês com água,
Mas tem um que está aqui na fila aqui que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés deles. Esse vos batizará com fogo. Então, quais são os dois batismos que existem? Com água e com fogo, ou com água e com espírito. Né? Taca a pessoa, abre a fogueira e joga a pessoa dentro, Thiago. Né? Quem achou aí Hebreus capítulo 6, versículo 2? Achou Hebreus 6, 2? Lê para nós. Vamos acabar. Muito bem. Então, qual que é o batismo que serve para a ressurreição dos mortos e para o juízo eterno? É. O batismo na água. O que fala outro versículo? É. Vamos lá então. Imposição de mãos. Como que a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo? Alguém impõe as mãos sobre ela. Pode acontecer também. Não tem regra, né? Mas você vai ver que Pedro, quando ele está pregando em Atos 2, que ele acaba de receber, eles colocavam as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. É por isso que estão falando aqui sobre imposição de mãos, né? Juiz eterno, está falando de batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Né? Então, dois pontos para o batismo, né? Do batismo tem que se entender: o batismo de arrependimento, que é o batismo nas águas, e o batismo com fogo, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, por isso que é batismos, né? Então, eu preciso ser batizado nas águas? Sim, e também com o Espírito Santo. Então, pastor, mas isso não é coisa de pentecostal? Não, isso é coisa de gente bíblica, né? Então, vamos lá. Por que que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? Quem arrisca? Isso é doutrina humana, Thiago. Aí, então, agora você pegou um ponto bom. Poder do Espírito, ok. Quem arrisca? Por que que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? O Consolador você tem sem ser batizado. Não, não é não. Não, não é não. Por que que você tem que ser batizado com o Espírito Santo? Por que que você deve ser batizado com o Espírito Santo? Ser selado. Você foi profunda, meu. Nem o mais singelo poeta pegaria essa aí agora, filho. Você foi profundo agora. Vamos lá. O que é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo, queridos, não é nada mais, nada menos do que receber a mente de Deus em você. Então, por que que você fala em novas línguas? Por que que é evidência falar em novas línguas? Porque você acabou de receber a mente de Deus. Ou seja, o meu sentimento também precisa ser igual ao de Deus. Por isso que não dá para mim falar que eu estou cheio do Espírito Santo e eu estou falando mal de A, falando mal de B, provocando rebelião aqui, brigando com o outro lá, batendo boca com o outro ali. Minha mão é crente, eu sou crente, mas minha mão não é, arrumando confusão lá, arrumando confusão aqui. Está entendendo? O que é batismo com o Espírito Santo? É você receber o Espírito de Deus em você.
Então, quando os discípulos eles estavam reunidos no cenáculo, orando em Atos 2, eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam. Vamos abrir lá? Abre Atos capítulo 2. Só para você entender aqui. Eu vou até voltar aqui agora, vou sair um pouquinho aqui do slide, para abrir a Bíblia com você aqui. Olha o que vai falar. Atos capítulo 2. Vai lá comigo. Exato. Então vamos lá. Atos capítulo 2. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e o som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Isso aqui, eu acho que tem algumas traduções, cara, que elas derrubam tanta coisa, né? O pessoal fala assim, veio um vento. Nunca veio um vento nessa casa, gente. Já começa por aí. Que me ouçam os bons aí. Nunca chegou um vento nessa casa. Gente, veio um vento. Eu já vi pregador falar, veio um vento que abriu a janela, abriu a porta, soprou lá dentro. Nunca teve isso. Tá? É o som. Tá escrito aqui, ó. Veio um barulho. Aqui tá bem claro. Veio um barulho. Dá para dizer, ó. Não foi isso. Então, tem louvor que fala isso, né? O escritor foi muito feliz nessa música, né? Olha lá. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Essa língua de fogo não é as línguas estranhas, tá? Que fique claro isso também. Só quem já fez fogueira vai entender o que é língua de fogo, tá? É aquele da madeirinha, que sai aquela faísquinha. Aquilo é chamado de língua de fogo. Então, eles viram uma chama entre eles, e essa chama estava soltando essas línguas. E cada uma pousou neles. Agora, vê se você não lembra de algo. Isaías capítulo 6, se eu estiver enganado, Isaías vai para o céu, levado por Deus, participa de um culto que está tendo lá. O serafim vê ele e leva o que na boca de Isaías? Uma brasa. Então, o que é essa língua de fogo? São brasas que saem da fogueira. Então, não tem nada de anormal aqui, beleza. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias. Então, peraí. Mas elas foram batizadas. Está entendendo? Os discípulos foram batizados. Então, ser cheio, eu só posso ser cheio do Espírito Santo se eu for batizado. Então, por que eu tenho que ser batizado? Porque eu preciso ser cheio. E começar, aí sim, olha lá, vírgula. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Então, ali eles receberam o quê? Receberam o Espírito de Deus. Pastor, o Espírito de Deus está comigo? Tá, querido. Mas você precisa, para você ser cheio do Espírito, eu preciso ser batizado. Então, o batismo com o Espírito Santo é a porta que se abre para o Espírito morar em você. Ela recebe, mas não é batizada. Tipo assim, sabe aquela expressão, a tampa da chaleira sobe? Quando ela é batizada, sai a tampa e o azeite desce. É essa brasa que entra. Aí vem o famoso dínamos, né? Que é o poder de Deus. Porque não foram batizados. Sim, mas quem está do lado de fora não foi batizado. Eles foram batizados quando? Quando Pedro colocou a cara na porta, começou a pregar, e naquele dia 3.000 vidas se rendem a Jesus. E olha o poder de Deus contra uma pessoa. Quando o poder de Deus está em mim, Deus me usa para encher outros, ou seja, para batizar outros. Então, pastor, eu sou crente, mas você é batizado? Sou.
Mas faz 5 meses que eu não falo línguas estranhas. Não é normal, querido. Não é normal, porque as línguas estranhas é evidência do que você está cheio do Espírito Santo. Então, tu tá no culto aqui, tá lá, igual culto de domingo, né? Mas tu tá aqui assim, ó. Tu enterrou isso aí, cara. Você precisa trabalhar. Precisa buscar o renovo. Meu conselho para você que está nesse estado é: abre a tampa e deixa o Espírito de Deus te encher outra vez. Você apagou a brasa que ele colocou em você. Então, quando a gente fala assim de primeiro amor, de primeiras obras, a gente está falando de uma chama que entrou em nós e ela nos impulsiona. Então, daqui vem a ousadia. O balão ele só sobe se o pavio estiver aceso, querido. Se o pavio do balão tiver apagado, o balão não sobe não. Ele só sobe quando o pavio está aceso. Então, ou seja, tem crente que você vai ver que vai estar flutuando. E vai ter crente que vai estar sendo arrastado pela correnteza. Boa pergunta. Boa pergunta. Todos falam. Nem que seja uma língua só, mas fala. Fala, porque a evidência do batismo é o falar. Tá? Já tratei de casos de pessoas que foi ali, recebeu uma visitação, mas o medo impediu de abrir a tampa, e aí a chama não desce. Ela começa, porque assim, da mesma maneira que Deus está trabalhando, o diabo está do outro lado, então ele começa a lançar medo. Será que é coisa da minha cabeça? Não, filho, solta. Estava falando para vocês. É da sua cabeça mesmo, é. Não, pastor, mas eu acho que é coisa da minha cabeça. É isso mesmo, ele está colocando na sua cabeça. É isso que você tem que entender. Esse revestimento do Espírito Santo, esse batismo, é você receber a mente de Deus. Então está na tua cabeça mesmo. Começa aqui o negócio. Abriu a tampa, aí desce a língua repartida como boca de fogo lá para dentro, incendeia aqui, bum. Ela não é batizada coisa nenhuma. Tinha um irmão. Então, vamos lá. Vamos explicar isso porque o pessoal em casa que vai estar vendo esse vídeo lá depois vai se perguntar. Vamos lá. Pastor, falar em línguas e ter o dom de línguas são duas coisas distintas. Tá? Dom de línguas, Deus vai te dar várias línguas. Ela já vem com variedade junto. Falar em línguas é uma evidência, ou seja, tu vai falar uma outra língua. Gente, eu vou falando de mim. Estava falando no começo da aula. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, que eu falei lá, a gente fez uma campanha de 3 dias. No primeiro dia foi 2 dos meus amigos, no segundo dia foi um, ficou eu para trás. Eu falei assim: hoje eu não desço daquele monte enquanto eu não for batizado, cara. Eu não vou descer. Determinação. Tem muita gente também que não se entrega, que não ora, não abre a boca, né, não deixa Deus tomar a vida dele. Aí já desanima, não quero ser batizado. Eu falei: hoje eu não desço, mas vocês podem ir embora, amigo. Se Deus não me batizar, eu vou morar naquele monte. Eu falei: tem certeza? Pode, se quiser ir embora, pode ir. Eu não desço daqui enquanto Deus não me batizar hoje. Fiz igual o Jacó, fui brigar com o anjo. Mas não vou descer. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, queridos, eu não falava desse monte de língua que eu falo hoje. Eu só lembro que eu falei, fiquei nisso. Mas veio uma explosão dentro de mim, que eu saí correndo naquele monte que eu parecia uma criança. Na verdade, eu era quase, né? Tudo bem. Mas eu era bem novo. Mas eu recebi uma descarga no meu corpo, que eu fui para a lona, fui para o chão, e eu falei. Cheguei no culto domingo à noite, falei. Na segunda-feira eu fui orar, falei, porque é aquilo. Tu recebeu algo que tu tem que praticar. Você quer. É algo assim que você quer. Você tá tomado. Você fala: eu quero mais. É uma alegria que toma conta do cristão, do filho de Deus, que é anormal. Então, para mim é normal hoje, é a pessoa batizou, daqui a pouco, como nada tivesse acontecido. Cara, no meu tempo eu queria era mais. Se
se eu te participasse de um culto de domingo e Deus me batizasse 9 horas da noite, eu ia falar, pastor, pode ir embora, tranca a igreja que eu vou ficar aqui dentro, eu não vou embora, porque eu quero mais. Então assim, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, isso é bíblico. Então quanto mais de Deus eu busco, menos fraco eu vou ser. Tá olhando para as pessoas, entendeu? Agora, é muito importante a gente se lembrar que os requisitos para um batismo é os mesmos requisitos para o outro. Então, por exemplo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas com o meu coração cheio de mágoa, cometendo tudo que é errado, não vai, querido. Você tem que abandonar. Abandona o pecado, abandona as coisas erradas, se arrepende do que fez. Faça uma oração de confissão de pecados. Gente, isso é bíblico. Faça uma oração de confissão de pecados para você fechar essas portas na sua vida. E fala, Senhor, nunca mais eu vou fazer. Eu estou determinado, eu tomo uma decisão que hoje, minha vida daqui para frente, vai ser assim. Se arrepende e deixa que você alcance a misericórdia. Agora, quando eu me arrependo e a minha fé está ativa, eu estou orando, gente. Estou buscando, estou querendo, né? E assim, é muito legal, porque quando você realmente deseja, você topa qualquer coisa. Nós vamos para o Monte 21 dias, eu vou. Nós vamos orar 40 dias na igreja, eu vou. Nós vai ter campo às 5 da manhã, eu vou, porque você quer. Você sabe que quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai estar. Agora, presta atenção numa coisa aqui a gente termina a aula de hoje. Por que a ordem de Jesus em Atos capítulo 1 foi: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder? A ordem de Jesus não foi para ficar em Jerusalém? O que eles fizeram? Não. Não só ficaram. Eles se reuniram, juntaram forças e estavam orando no mesmo propósito. Não apenas ficaram em Jerusalém. Então, tem coisa que Deus dá a dica. E eu e você tem que ser inteligente. Então, peraí. Jesus falou, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. Como que eu vou ser revestido de poder se não estiver em oração, irmãos? Como que eu vou estar revestido de poder se não estiver numa vida de santificação, de aproximação de Deus? Que poder maluco é esse que o povo está buscando hoje em dia? Não vem mesmo. Então, tipo, não gosto de orar, não gosto de fazer devocional, não gosto de ler a Bíblia, não gosto de participar de reunião de oração, não gosto de culto de estudo. Que poder é esse que você está buscando, gente? Então não vai ter batismo mesmo. É por isso que caiu tanto hoje em dia o batismo com o Espírito Santo na igreja. Por causa que da mesma maneira que as pessoas hoje, os crentes hoje, desvalorizam o batismo nas águas e o culto de Santa Ceia, eles também têm desvalorizado o poder de Deus na vida deles. Exato, não é porque era o dia de... na verdade assim, Deus encaixou, né? Deus encaixou a festa de Pentecostes com o dia do derramar do Espírito Santo. Exato, eles ficaram ali, ó, dentro do cenáculo, orando. Sim. Aí é aquilo, né, irmãos? A gente às vezes quer os negócios de Deus, a gente não quer pagar preço para isso. Não quer pagar preço, a gente quer que seja fácil. Né? Eu lembro que esse camarada aqui, o pastor Tiago, ele me inventou uma oração de 40 dias aqui na igreja. 52 dias de oração na igreja. Eu olhei pro Tiago e falei, cara, até mais louco do que eu, mano. E cumpriu, filho. Teve dia que o filho dele estava doente. Eu falei, Tiago, fica que eu vou. Não, eu vou. Eu falei, então vem. Quem impedirá? Eu que não vou ser esse cara. Mas, gente, 52 dias de
de oração. Eu lembro que teve um dia que tinha bastante gente, né, Tiago? No segundo dia tinha mais ou menos. Aí foi caindo, chegou o tempo, estava o Tiago, Flávio e Silvano aqui. O Nil de Acarla também, verdade, o Nil de Acarla também. Eu falei, cara. Então assim, é decisão. Tá entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? É decisão. Então quem vai fazer a tua vida espiritual estar bem com Deus não é o pastor, querido. Eu posso vir aqui pregar 50 horas para você, cara. Não vai mudar nada, é você que tem que tomar essa decisão. Então, o que eu quis passar para vocês aqui hoje é que o batismo ele precisa voltar a ser importante para nós. Né? O culto de Santa Ceia precisa voltar a ser importante para nós. E o batismo com o Espírito Santo, ele nunca deveria ter saído de evidência como saiu do meio das nossas igrejas. Então, significa o quê? Estamos orando pouco, querido. Precisa orar mais. Pode. Então, não é que você, no monte, você não foi batizado porque o Espírito não quis te batizar. Na verdade, ele sempre quer. É que você foi o seu impedimento. Então, porque assim, quando a gente está assim, você fica com ansiedade. Né? Principalmente quando você quer algo, você quer muito algo. Né? Igual eu falei, os meus amigos foi tudo batizador. Era 3 dias de campanha, 2 foi no primeiro, eu estava em 4. 2 foi no primeiro, 1 no segundo, e eu fiquei para trás. Eu falei, cara, eu não desço hoje. Vocês podem ir embora. E eles já tudo, sapateando e tal. Eu falei, eu quero. Não vou descer, eu vou ficar aqui. Então, assim, tem coisas que às vezes nós mesmos somos um impedimento. E assim, gente, o batismo com o Espírito Santo ele acontece muito na hora que você entrega. Então, se você se entregar, é quase impossível. Porque assim, oi? O segredo não é o glória, glória, tá, irmãos? Deixa eu explicar isso, porque é assim. Não, pera aí. É que assim, quando a gente fala isso, irmãos, eu não posso fazer isso, eu estou online, né? Então, deixa eu explicar isso aqui, gente. O segredo, que se parece que o segredo para ser batizado, você fica glória, 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 glória. Não é isso, tá? Não é isso. É onde a pessoa fica, vai, abre a boca, dá glória. Não é só isso, tá? Tomou lá, fez cabum. Então vamos lá, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Primeiro ponto, batismo com o Espírito Santo. Primeiro ponto, eu preciso estar livre. Tem que ter liberdade. Então, tipo, não adianta a pessoa estar lá, o outro com a mão na cabeça, jogando um vaso de azeite todinho na cabeça para ver se batiza. Não vai. Por que não vai? Porque a pessoa está presa em outra coisa. Então ela tem que se libertar. Então a entrega, por isso que eu falo, a entrega. Então, quero ser batizado com o Espírito Santo. Você percebe uma entrega da pessoa. Tem pessoa que quando o pregador, eu mesmo já fiz esse apelo aqui, e já acontecer batismo com o Espírito Santo aqui na frente. Quando tem pessoa no que está vindo para frente, você fala, hoje vai. Porque a pessoa já vem se entregando. Agora tem gente
gente, olha só, gente. Eu vou imitar para você entender, porque é isso que eu vejo, tá? É isso que eu vejo. Eu vou imitar porque é isso que eu vejo. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo assim, ó. Entendeu? Parece tipo assim, a qualquer momento a Sininho vai jogar um pozinho e ele vai sair voando, entendeu? Cara, gente, a gente tem que acordar para a realidade. Não tem entrega. Então, assim, é adoração, é entrega, é oração, é busca. Né? Então, tipo, ó só o Wilson. Estava desistindo, mas ele mesmo foi impedimento dele. Alguma coisa estava acontecendo que naquele dia não foi. No outro dia, o culto de ensino pegou. Então, assim, não é o culto, não é o congresso, não é o monte, é você. Tudo gira por você. Então, é você que vai se entregar. Então, você vai lá, o pregador vai falar assim, dá glória. Não é que é para você dar glória. O que ele está querendo dizer, vou traduzir para você o que o pregador quer dizer, tá? O que o pregador está querendo dizer, se entrega, abre a boca, glorifica a Deus, adore a Deus, chame Deus, chama o Espírito Santo para reinar a sua vida. É o que ele está querendo dizer. Quando ele fala assim, abre a boca aí, irmão, dê glória. Ele está dizendo assim, se entrega, entendeu, querido? Faz seu culto acontecer. Vou traduzir o que o pregador está falando para vocês, entendeu? É o que ele está querendo dizer. Entendeu? Então, tipo assim, abre a boca aí, irmão, dê glória. Não é isso. Você está dizendo assim, ó, vem se entregando, vem se quebrantando diante de Deus. É aquele negócio assim, tem como tu colocar alguma coisa dentro do pote se o pote estiver fechado? Você não tem que abrir a tampa? Então, para ser batizado, eu vou simplificar aqui agora. Para ser batizado abre a tampa, querido, do pote. Aí tu vai ser batizado. Entendeu? É só abrir a tampa. Dá lugar. É o que o pessoal fala, né? Dá lugar aí, irmão. Vou traduzir. Abre a tampa, querido, entendeu? Deixa Deus jogar alguma coisa aí dentro. É isso. Vou traduzir o que os pregadores